Bahia deve contra o Porto colocar uma equipe composta por reservas e a molecada da base. O Campeonato Baiano já não era tão valorizado assim, estava sendo utilizado pelo Bahia só para poder alguns ganharem ritmo, outros se desenvolverem. E agora com o Bahia com a classificação encaminhada e com 100% de aproveitamento e com o brasileiro já iniciando, o Baiano vai ficar mais de lado ainda. Mas, novamente, é uma oportunidade da gente ver a rapaziada. E a tendência é que contra o Porto, domingo na Fonte, Rogério Ceni coloque em campo os reservas, que entraram no decorrer da partida contra o Corinthians e os que não entraram também. E a molecada da base, né? Uma chance novamente para poder ver Del começando. Isso deve acontecer, inclusive. Vamos ver aí o pitaco do nosso querido Nelson Góes lá no Jogo Aberto. Ô Nelson, o Campeonato Baiano, todo ano a gente fala, né? Da falta de qualidade técnica, dos problemas de estrutura, mas ninguém quer deixar de levantar a taça no final, né? Ainda mais por ser tão polarizado aí com Bahia e Vitória. Exatamente. E à medida que vai afunilando, né, esse desejo pelo título aumenta. O Rogério dá indícios, ou melhor dizendo, ele afirma que os atletas que não iniciaram o jogo contra o Corinthians, então atletas que estavam ali no banco de reservas, entraram depois, devem participar do jogo contra o Porto, mesclado aí com alguns garotos da base. É um time competitivo que já teve bons resultados, então o indício é de uma boa partida. O indício realmente é de uma boa partida, né? A gente, inclusive é um fator motivador, assim, falando para o torcedor poder acompanhar o jogo, né? Para poder se estimular para assistir. O fato dessa molecada tá indo bem, dessa molecada representar o nosso futuro, dessa molecada tá mostrando capacidade, né? Então vamos projetar aqui, né? Deduzo que o Bahia deve ir a campo com o João Paulo, acho que é uma boa chance para poder botar João Paulo, né? Tudo bem que goleiro não desgasta tanto, mas o intuito aqui não é nem preservar Ronaldo, é só realmente ter ali mais uma chance de ver João Paulo, que jogou pouco até aqui. Na lateral direita eu acho que ele deve colocar Roman Gomes, já que ele considera Gilberto titular, e Gilberto tá bem até. Acho que Roman Gomes com o tempo vai acabar roubando essa vaga, mas é importante respeitar os processos, né? E o momento de Gilberto não é ruim. Então o Roman Gomes deve jogar essa partida contra o Porto. Na zaga devemos ter Fred, que inclusive concedeu entrevista coletiva. E aí fica a dúvida de quem estará ao lado. O Gabriel Xavier foi muito bem no Bavi, mas tem Canu também. E na esquerda devemos ter a utilização de Iago Borducci, que tá bem, né? Não dá pra dizer que tá voando e dificilmente ele vai ter uma sequência. Dificilmente ele vai conseguir roubar a vaga de Juba, por exemplo, mas tá bem, isso precisa ser reconhecido. Por mais que o nível de exigência não seja tão elevado, ele também já vinha melhorando na reta final do ano passado. E no meio campo aí é a maior incógnita, né? Porque tem Rezende ali, né, que ainda continua no clube, tem Eric, tem Nestor, tem algumas opções pro meio da molecada da base com Pedrinho, Jota, né? E na frente devemos ter Cauê Furquim, Del e mais um. É mais ou menos esse desenho, né? Que pode ser o Kik. Eu acho que é uma boa chance pra Kik começar jogando, se desenvolveu bem nos 3 primeiros jogos, entrando no decorrer da partida. Eu acho que Kik poderia começar essa partida, poderia começar esse confronto. Seria interessante vê-lo. Já que eu tava falando sobre o Roman Gomes, cara, olha só que legal. Eu percebi isso no Twitter, tá? Eu fiz um tweet, né? Fiz uma publicação lá no X, né? Antigo Twitter, falando sobre o Roman Gomes e como ele me chamou a atenção no clássico pela postura, pelo desenvolvimento e tal. E aí, velho, uma enxurrada de torcedores do Estudiantes comentaram no meu tweet. E no Instagram não é diferente, né? Inclusive a galera da CBahia.com destacou aí os inúmeros comentários de torcedores do Estudiantes exaltando o Roman Gomes, falando sobre o potencial que ele ainda tem para poder evoluir mais ainda, de jogar, vestir a camisa da seleção argentina. Pô, muito legal estar acompanhando o desenvolvimento desse moleque, né? Muito legal, mais um como Mingo, que pelo arriar das malas, como a gente costuma dizer, dá para ver que tem muito talento e que vai, sem sombra de dúvidas, trilhar um caminho de muito sucesso vestindo a camisa do Bahia. A expectativa tá alta para ver cada vez mais Roman jogar, mas vamos dar tempo ao tempo. O processo vai acontecer de maneira natural. Gente, entrevista para o La Capital de Alejo Vélez. Ele foi questionado diretamente sobre essa negociação entre Bahia e Tottenham para poder contratá-lo. E essa publicação está disponível no Instagram da gente, no Instagram do Só Mais Bahia. Veja o que Alejo disse aí. Esta incertidumbre de lo de Bahía, el Tottenham, te lo tengo que preguntar. Sí, no, la verdad que bueno, que fue una semana muy movida la anterior, pero bueno, yo desde un principio le transmití al club lo que querían, así que nada, gracias a Dios, mirá,
Hoy vengo acá a la cancha de Racing a un gol más para mí, para mi cuenta personal y estoy muy tranquilo y muy contento de mi presente. ¿Y qué te lleva a tomar esta decisión de quedarte en Central? Y el corazón y nada, muchas cosas, muchos objetivos personales y como grupales que bueno, que te mueven, que te hacen tomar decisiones con el corazón y gracias a Dios hoy, como te dije, se me dio y me voy muy tranquilo y muy contento a casa. Eu quero até trazer o outro lado da moeda aqui, que talvez você, torcedor do Bahia, olhando, fique, pô, por que esse cara não veio logo? E fique chateado por ele tomar a decisão de permanecer. Mas parem pra refletir sobre o cenário de maneira geral, tá? Eu não tô falando sobre tá certo ou errado aqui, tô suscitando uma discussão que eu acho válida. Alejo Vélez, ele já tem essa garantia de que vai fechar com o Bahia no meio da temporada, né? Que virá pro Bahia em julho. E já tem a garantia que vai ter o triplo do salário, já tem a garantia que vai reforçar o Bahia e, sobretudo, vai fazer parte do Grupo City com um contrato que tende a ser longo. O Bahia costuma fazer contratos longos, foi assim com o Lute, foi assim com o Mingo, contratos de 4, 5 anos. Então ele vai ficar de julho até os próximos pelo menos 5 anos, ao que tudo indica, vestindo a camisa do Bahia. E ele tem a oportunidade de jogar, depois de muito tempo, o Rosário Central vai ter essa chance, a Libertadores da América pelo time que ele considera ser o do seu coração, né? Então ele quer jogar a Libertadores pelo Rosário Central, é legítimo, né? Faz parte, assim, é entendível, é até uma postura leal de certa forma, e no meio da temporada ele vai vir e certamente vai estar muito motivado para poder jogar, quem sabe, a Libertadores da América pelo Bahia, já que não tem expeditivo, caso o Bahia passe pro mata-mata, mesmo ele jogando a fase de grupos pelo Rosário Central, ainda vai poder jogar pelo Bahia a mesma competição. E aí, de julho em diante, né, foca totalmente aqui no Bahia. Enfim, é interessante da gente observar, ele meio que fugiu ali pela culatra, né, não falou muito, só disse da permanência, falou que o que motivou para ele permanecer foram os objetivos pessoais, e certamente jogar Libertadores pelo Rosário Central é um objetivo pessoal de vida, ele não sabe se vai ter ainda essa oportunidade depois, né, já que ele foi e voltou, Di Maria vai ter agora, né, mas lá antigamente não sei se teve, né, tem até que buscar essa informação. E aí depois vem pro Bahia e se desenvolve por aqui. Acho que é interessante a gente analisar sobre essa perspectiva, sobre essa ótica também. Gente, meus amigos, minhas amigas, Marcos Vitor vai ser negociado com a equipe do Rosário Central. Essa é a informação do nosso querido Marinho Júnior, zagueiro de 24 anos, Rosário Central, perdão, pelo Santa Clara de Portugal, gente, zagueiro de 24 anos, vai ficar até o fim da temporada europeia lá no Santa Clara. E o que é o meio do ano, né? E pode ser que retorne depois para poder se desenvolver por aqui. Jogador que ainda não foi tão aproveitado por aqui. Eu confesso que acredito que ele tem potencial para poder crescer, para poder evoluir, mas ele evidentemente só vai desabrochar se tiver sequência, né? E aqui ele não tá conseguindo ter essa sequência. Então o Bahia acha mais oportuno dar rodagem para ele, para valorizá-lo e aí, quem sabe, viabilizar um negócio. Ou tê-lo no nível mais alto de performance aqui. Mas já são 24 anos de idade, vamos observando de perto, já é o terceiro empréstimo, né, de Marcos Vitor. Foi para o Atlético Paranaense, para o Ceará e agora para Santa Clara de Portugal. Santa Clara, então não Rosário Central, falei errado. Meus amigos, é isso, este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, já sabe, deixa aquele like que nos ajuda, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, que é importante. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?